Momentos enriquecedores, lição 12, terapia da oração. Recurso valioso para todo momento ou necessidade. A oração encontra-se ao alcance de quem deseja paz e realização, alterando para melhor os fatores que fomentam a vida e facultam o seu desenvolvimento. A oração é um instrumento pelo qual a criatura fala a Deus e a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. A oração sincera, feita de entrega íntima a Deus, desenvolve a percepção da realidade, normalmente não detectadas, que fazem parte do mundo extrafísico. O ser material é condensação do energético real, transitoriamente organizado em complexos celulares para o objetivo essencial da evolução, desarticulando-se ou sofrendo influências degenerativas, necessita de reparo nos intrincados mecanismos vibratórios, de modo a recompor-se, reequilibrando-se e manter a harmonia indispensável para alcançar a finalidade a que se destina. O psiquismo que gera consegue resistência no campo de energia, que converte em forças de manutenção dos equipamentos nervosos e funcionais da mente e do corpo. A oração induz a paz e produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral. A mente que ora sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. Terapia valiosa. A oração atrai as energias refazentes que reajustam moléculas orgânicas no mapa do equilíbrio físico, ao tempo que dinamiza as potencialidades psíquicas e emocionais, revigorando o indivíduo. Quando o enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhe as defesas. Pode voltar esse parágrafo? Desculpa, cara. Quando o enfermo ora, recebe valiosa transfusão de transfusão de forças que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhe as defesas. O indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora, que colhe e que emite. Aqui, ó. O indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora, que colhe e que emite. Aí o estudo de ontem tocamos lá na necessidade dessa sensibilidade. O pessimista autodestrói-se, enquanto o otimista autossustenta-se. Aquele que crê nas próprias possibilidades desenvolve-as, aprimora-as e maneja-as com segurança. Aquele outro que duvida de si mesmo e dos próprios recursos, envolvendo-se em psicosfera perturbadora, desarranja os centros de força e aure-se, especificamente quando enfermo, assemelha-se a uma vela acesa nas duas extremidades. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental
inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia e não, pulei a folha. Aquele outro que duvida de si mesmo e dos próprios recursos, envolvendo-se em psicosfera perturbadora, desarranja os centros de força e aure-se, especificamente quando enfermo. Assemelha-se a uma vela acesa nas duas extremidades, que consome duplamente o combustível que sustenta a luz até sua extinção. A mente que se vincula à oração ilumina-se sem desprender vitalidade, antes aurindo-a e mais expandindo a claridade que possui, envolvendo-se nas irradiações da oração a que se entregue, logrará o ser, enriquecendo-se de saúde, de alegria, de paz, porquanto a oração é o interfone poderoso pelo qual ele fala a Deus e por cujo meio, inspirado e pacificado, recebe a resposta do Pai. E ela finaliza: ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja a oração a de maior significado e a mais simples a ser utilizada. Que assim seja. Então, depois dessa elucidação, esse esclarecimento de antes a respeito da oração, que cada um de nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, mantermos a concentração e agradecermos a Deus a bênção da vida. E que a gente possa rever essa proposta do grupo, do que é a oração, que a gente possa entender o que é a oração. E, através dela, dentro dos nossos merecimentos, tirarmos o melhor proveito. Acima de tudo, que a gente possa, nesse momento, vibrar por aqueles que estão passando por suas provas, por suas expiações, que possam ter coragem, ânimo e se superem, e que alcancem a paz. A paz para a sua saúde, a paz para a sua enfermidade. E assim a gente vai dar sequência, cantando aí com a inspiração do mais alto, para termos uma reunião maravilhosa na manhã de hoje. Assim seja. Pedi ao Luciano para dar uma olhada na edição que mandei na fala dele, foi muito importante, entendeu? Eu mandei para ele. Mandou para mim? Mandei. Sim, mas manda ele. Pelo vídeo eu vejo só 10%. Não, eu assisto. Ele assiste, mas coisa assim. Eu andei vendo essa semana, até estava falando com um cara incrível, sobre o mesmo assunto, entendeu? Falando aí das reações nas nossas células, referente a isso aí, cara? A leitura também vai levar a essa discussão aqui. Então, muito boa mesmo. eu trouxe aqui um livrinho, acho que eu já trouxe, eu acho que uma ou duas vezes. Alma e Coração, pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo Chico. O capítulo 21, Perturbação e Obsessão. Só um esclarecimento. Não é para aqueles que acham que a gente está saindo de uma linha de espiritismo mais antiga e querendo modernidade, não. A gente encontra tanta coisa boa também, mas vai depender muito do tema que a gente esteja estudando e da Eu colocação vou te dizer, a mensagem espírita, eu acho que vem às vezes por causa do médium colocar o lado religioso ali. O que eu vou te dizer, aquele vídeo que o Valdemir colocou, falando do irmão X, do Humberto de Campos, o Chico ali aceitou e não olhou profundamente as coisas, sabe, apegado a esse lado igrejeiro. Um cara de renome da Academia Brasileira de Letras vem colocar toda uma visão na qual eu não esqueci o nome do rapaz que está fazendo lá o vídeo, quer dizer, colocou um lado mais didático, mas sem esse lado religioso e sentimental de uma visão piegas, ou do nacionalismo, ou do corporativismo, e aí vem o outro lá arrebentando. Mas às vezes a mensagem veio, mas o médium todo sentimentalizado no momento do país e tal,
fez aquelas mudanças ou botou de uma forma que o outro avaliou ali, que tá meio piega, meio nacionalista. Desconexo com a palavra espírita, nada a ver. É. E partiu do médium. Não, eu estou falando médium, mas também pode ser o espírito. O espírito, lógico, ele está botando a opinião dele, mas o médium está jogando muito dele ali Também. Então pode ser a junção dos dois ali e coloca a mensagem meio dúbia ou totalmente de um. Tem cima das atitudes do Divaldo Franco. Eu não sei se o Divaldo já estava pela idade, né? Que o filme. Mas não, porque antes também ele tinha mesmo essa proposta de estar trazendo a política para dentro do espiritismo. Tem que sair disso aí. Nada a ver. Isso aí mostra, para mim fica bem claro, sabe? O lado que nem tem na revista espírita de 1800 e pouco. Kardec pergunta ao espírito. Não. O espírito da filho de Mônica. Santo Agostinho. Pergunta a Santo Agostinho sobre Saint Germain e ele fala, é um predigitador. Aí eu, predigitador? Aí, cara, um fanfarrão, um cara que não diz coisa com coisa. Aí eu falei, caramba, mas a mensagem do cara, vem ampliar o que o Cristo está falando ali. Ele não fala nada contra o Cristo, mas ele amplia para o dia de hoje, ou para uma consciência muito mais expansiva, o que está dizendo ali. Ele transfere o lado do Deus, dos santos, e transfere para cada um. A culpa é tua, o problema é teu, é você que tem que resolver. Falei, caraca, vem para um lado consciencial, não para você entrar no vitimismo, e sim para você segurar. Olha, mano, você que criou, você que fez, e você que pode resolver. E ele ainda endossa isso tudo, colocando a mensagem do Cristo no final. Aí tu fica assim, caramba, o cara fechou o pacote. Não tem ali coisa dúbia. Está ali mostrando e falando, o Cristo falou sobre isso assim, ó. Aí tu fica ali, caramba. Aí tu vem um santo ou um espírito, é um predigitador. E aí um médico eu sigo aí, ele não é médico, ele gosta do espiritismo, mas também é meio esotérico. Aí ele falando, vou falar aqui sobre as escalas espirituais das entidades, os ascensionados e esses espíritos que ditaram a doutrina espírita. Aí vem falando, aí ele mostrando que os ascensionados estão bem assim. E o Cristo está ali nos ascensionados, não está ali embaixo, não. Então a gente tem que ver, quando ele falou isso, eu falei, porra, matou a charada da minha dúvida. Como é que o Espírito Santo Agostinho fala aquilo ali e hoje vem em Saint Germain colocar, junto com uma porção de espíritos, colocar uma mensagem tão limpa, tão clara. E aí... Provavelmente pelo tempo transcorrido, o Santo Agostinho até possa ter uma... hoje já pode. Minha opinião. E detalhe... Em 1800 e pouco ainda estava meio... E colocar muito claro isso aí. O Espiritismo não nasceu como religião. O Espiritismo nasceu como ciência e filosofia. A religião foi praticamente implantada. O Kardec foi obrigado, né? Até para ter um certo... respaldo ali para quem comanda. Ele é totalmente... O Kardec praticamente está todo contra a religião dentro do mundo. Eu ouvi que esses dias, pela pesquisa, o espiritismo ele é considerado religião no Brasil. No Brasil não. Na Europa não, na Europa totalmente diferente. Na França existe um latim, um espiritismo que fala tudo diferente daqui. Aqui no Brasil é considerado religião, mas fora do Brasil não é não. Então vamos lá. Aí só para terminar, deixa eu fazer mais uma crítica ao Chico, porque eu amo o Chico de montão. Nunca tive aquela vontade de ir lá para idolatrar, mas pelo trabalho dele, pela humildade dele. Mas o Chico e mais o irmão, nessa turma toda aí, eles trouxeram o catolicismo de uma forma muito radical para dentro da casa espírita. Nem parece aquela média da Joana de Ângeles. Porra, cara, eu conheci o Uberaba, é importante você começar, dia 2 de novembro de 87. Aí você tinha, aí tava, fui eu e o Coronel, vamos pegar uns negócios lá que chegou de coisa que a gente pegava, estava no quartel, aí pegava pro cara que era meu chefe e levava. Mono,
87? Foi 87. quando eu entrei no quarto. 2 de janeiro. Não, foi quando eu saí. 2 de novembro, eu saí depois. Eu saí em 88. Logo depois eu saí. Vai lá, não, um detalhe. Vai lá. Aí o que acontece? Pô, cara, aí você vê um movimento na cidade de 2 lugares. O pessoal que ia pro Chico Xavier, o pessoal do cemitério. Na época. Aí, eu não me lembro disso, cara. Mas gente pra caramba lá dia 2, que vai muita gente no Chico Xavier. Pô, que é se dia 2. tivesse tirado uma foto com ele, ganhava dinheiro até hoje. Né? Não, eu não me interessei, porque a gente foi procurar um lugar, ficamos almoçando, né? Passamos um dia numa posada, né, cara, para esperar o negócio chegar pra gente poder voltar pro Rio, né, cara. Porra, mas a cidade, cara, lota lá, cara, um dia. Não me esqueço nunca essa data. Então vamos aqui. Perturbação e obsessão. Na experiência terrestre, surge sempre um instante em que indagamos de nós mesmos em que ponto nos achamos, quanto ao desajuste espiritual. E, se não estamos afundados em plena desarmonia, muitas vezes identificamos-nos em perturbação evidente. Isso porque, observado o princípio de que não existe ninguém absolutamente impassível, temos a vida sentimental permanentemente ameaçada por desafios exteriores em forma de episódios ou informes desagradáveis que se nos erige por medida de equilíbrio e resistência na luta moral que somos chamados a travar, na área de nossas atividades em favor do próprio burilamento. Se à frente desse ou daquele sucesso menos feliz, costumamos esquecer sistematicamente paciência e conformação, entendimento e serenidade, então é preciso estabelecer o intervalo para a reflexão nos mecanismos da mente, a fim de que venhamos a fazer em nós mesmos as retificações necessárias. Então, vou dar uma parada aqui para a gente falar um pouco desse intervalo para a reflexão. Ontem é o que eu coloquei lá no estudo, que nós viemos para essa encarnação com o espírito, que é energia, ou perispírito, que tem camadas ali até chegar ao espírito, né? Então, viemos com o perispírito e com o corpo físico. O corpo físico foi criado tão precisamente como a encarnação na qual a gente é colocado aqui. Então, o corpo físico, ele não só é um mecanismo para se locomover, se comunicar, ele é um mecanismo também, é teu melhor amigo. Ele é um mecanismo de te avisar antecipadamente como você está. E que conscientemente você, por estar aqui atolado nesse mundo de situações, você perde essa sensibilidade. E aí a gente começa a ficar tão insensível que não nota esses avisos do corpo. A raiva em si não é do espírito. A raiva aqui, como a gente vê, ela começou num tempo, mas o espírito, por ter essa insensibilidade, ele deixa isso tomar conta a uma proporção no qual a gente finaliza com agressões, ou verbal ou física, com maus pensamentos, com uma opção de coisas. Estou falando da raiva, mas pode ser o medo, a culpa, pode ser a ansiedade, o nervosismo. E isso tudo, a raiva no caso, você tem já umas situações que você dá para notar. Você está ficando mais sisudo, que é a cara, o rosto meio grosseiro, pesado, você com as feições irritadiças e tudo isso aí já você começa a suar ou a ter uma temperatura quente dentro de si, você começa a ter uma porção de reações
biológica, porque o seu sistema endócrino começa a jogar substância, uma chuva de substância no teu corpo, mas aquilo tudo é um aviso. Aquilo tudo é um sinal do teu corpo que sinaliza, ó, você está mudando, hein? Você está indo para esse lado. E o teu corpo é tão teu amigo que ele tem aceitação plena do teu espírito. Ele faz o que você quer. Aí você está tão viciado em ficar nervoso, ou ficar com raiva, ou ficar com medo, ou ficar estressado, né? E aí ele já, no primeiro sinal, o corpo já toma todos já sei o que vou fazer. E ali já manda já aquela chuva de substâncias pelo teu sistema endócrino ali, e você começa a também continuar o ritual. Assim, acrescentando o que ele está falando, aí tu vê teus estágios lá nos reinos vegetal, por exemplo, tu encosta numa urtiga, qual é a reação dela, né? Ela se abre, ela vai jogar as enzimas, né? Então, por um cachorro, tu chega, provoca um cachorro, aquela reação de raiva, de raiva. Mas quer dizer, isso tudo, você está pedindo ao teu corpo produzir aquilo de forma indireta. E o seu corpo já está tão viciado em você entrar para o lado nervoso, irritado, medroso, que ele já joga logo. Qualquer situação tu já vai para adversa, ele já e manda. por isso que é muito difícil você voltar, porque você está viciado naquilo, para tu ter essa sensibilidade e voltar. Mas aí vem o lado do medicamento, ou da carta na manga, que os ascensionados colocam para você rever. É você entrar para o lado da meditação, começando a trabalhar a respiração. Que ele fala, a maioria, ainda mais os mais intelectualizados, acha que a respiração é só para oxigenação das células. Não, a respiração tem milhares de situações que é bem fazer já o espírito, mas só que a gente trabalha pouco isso. A grande maioria trabalha muito pouco. E aí ele começa a colocar esse lado de pacificação, de relaxamento do espírito. E aí ele coloca que a respiração vai te levar para esse lado do relaxamento. E o relaxamento do espírito vai de contramão a esse lado ansioso, nervoso que você tem, que é uma coisa já imediatista. Porque toda hora você entra, já virou aquilo automático, mas aquilo vai de contramão ao relaxamento. E aí você cria hiatos ali, espaços, para você se acalmar e tomar outras situações. E aí o corpo, quando você relaxa, o teu corpo já não manda de imediato as substâncias, ou aciona para a substância vir, porque você relaxou e pá, está diferente, então vou dar um tempo aqui, vou ver o que vai dar. Então ele mostra isso tudo, que o lado para você mudar o teu jeito, aí você tem que fazer a autorreflexão, né? O autoexame, e ali trabalhar a respiração, para depois também trabalhar a meditação, qualquer tipo de mantra que você queira para relaxar é válido, e aí para você começar a mudar o teu jeito de ser. Coisa doida, cara. Aí tu começa esse estágio no físico, lá provavelmente no mineral, no vegetal, né? No animal tu desenvolveu lá como cão, que não foi, naquela época era necessário isso aí até para você sobreviver, né? Mas aí vem agora. Agora você conscientemente pegar o que tu aprendeu lá atrás que tu esqueceu. Como é que dá um nome quando você, eu esqueci qual é a palavra que eu vou usar, para você descobrir que está com uma determinada doença, né? Quer dizer, você mesmo vai descobrir o que você tem. O trabalho do Luciano, eu sempre, eu elogio pra caramba, entendeu? Porque eu comecei lá mexendo com isso aqui, tomando as agulhadas, eu já estou precisando de novo. Mas no final do meu tratamento com ele, depois eu fui para Geisa. Cara, o final foi isso aí, cara. Música e tal, ele me deixava deitado lá, só ia dali outro Valdemir, cara. Quer dizer, era a hora da reflexão, entendeu? Muito legal. E de você, às vezes, assim, eu fiz isso hoje de manhã, 5 minutos, mas fiz.
é você. Essa chama de meditação guiada, ela faz você fortalecer. Eu sou forte, eu tenho saúde, né? Eu sou calmo, né? Eu sou alegre, eu sou feliz. Então isso potencializa. Autossugestão, exatamente. Ou eu falei até ontem lá, eu botei um vídeo no grupo de uma. Ela é espírita, mas ela é terapeuta. E ela mostra ali um mantra, um jeito de você se organizar mentalmente e colocar essas mensagens de autossugestão. Aí ela manda primeiro você começar com a respiração. Aí você, 6 etapas para inspiração, 4 etapas para inspiração, você fraciona ali. Aí conta mentalmente 4. 1, 2, 3, 4. Inspirando. E para, dá um tempo. E aí, para jogar fora, para respirar, você conta 6. E para um pouco. E faz isso algumas vezes, até você estar sincronizado nisso. E depois você começa a fazer uma prece mental em cima de você com você. E dali depois vem com a autossugestão. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou tranquilidade. Então isso tudo é uma forma de você trabalhar esse relaxamento do espírito. Porque senão tu vai daqui a pouco papatá. Exatamente. Em sequência, Estresse. quem são os ascensionados? E depois vai indicando, você já tem experiência, já tem o conhecimento, vai indicando, olha só, esse ascensionado aqui, olha a colocação dele para a gente, para o grupo poder. Não, eu posso colocar todo domingo, eu colho uma mensagem, eu guardo para mim. Eu não ponho no grupo, porque é um grupo espírita. Aí daqui a pouco eu estou dizendo que eu quero mudar a religião e tal. Então, quem são os ascensionados? Coloca assim, vê se consegue ver essa. Tá? Eu acredito também que muito isso também vem de onde você esteja fazendo a prática do negócio. Ali na clínica, eu acho que tem coisa que falar isso, porque, porra, eu estou já cansado de clínica ali. Ali é um lugar material, ali tem uma espiritualização tremenda. Eu acho que pelos ancestrais, é igual quando tu chega lá na casa da minha avó lá fora. Muitas pessoas daqui foram lá baiano, todo mundo quando chega lá, eles falam, cara, Jurandir, cara, esse lugar aqui, lá no terreno lá do vovó, cara, ele tem uma sensação de paz, uma coisa, cara, que pô, a ancestralidade, cara, eu acho que ela implica muito nisso daí. No caso lá da clínica, né, que são os pessoal do teu pai, ali é muito, você sente ali, cara, você sente isso ajuda. É autossugestão. Tudo bem, não assim, ele falou uma coisa A ancestralidade, eu acho que muita gente, ainda mais esse grupo LGBT, adora falar isso, né? Não. Aí é questão de posicionamento para entrar com um pieguismo, sabe? Do teu passado, ou da família, de alguma forma, assim, Carlos, de alguma forma tem uma atuação. O que ele falou, a natureza ali, né? o que ele falou, aí é outra coisa. o que ele falou ali, hoje eu ouvi isso pelo menos umas 50 vezes. O que ele falou. E quem morava nesse espaço que eu trabalho era minha avó, minha falecida avó e meu tio. Então, assim, no meu tempo que eu convivi com eles, eu não morei ali, né? Mas eu convivi com eles, eu nunca vi um atrito dentro daquela casa. Um xingamento. Eu não quis dizer. Você está entendendo assim? Palavras de baixo calão, confusão, entendeu? Vou te Isso aí pode dar um influenciar. outro exemplo. O segundo terreno daqui, Gastão, o Rodemir conviveu com ele. Ele era um cara ali, ó. Vamos A mesma coisa, bem a descrição ali. A Sem mesma idolatria, coisa, cara. vamos- Não é idolatria não, cara, é verdade. Isso tem influência. Tô brincando. Não, mas Tem é influência. tudo que Tem você influência, quer, cara. tudo que você quer, você vai receber. Mano. É você que botar um questionamento, que nem essa semana. Essa semana eu falei, pô, eu tô desregrado, eu tô comendo tudo bem nos determinados horários ali, mas eu tô comendo muito. Aí essa semana eu tô lá no vaso, quando eu olho assim, 3 formigas no vaso, andando dentro ali. Falei, pô, elas que são malucas, querem se afogar? Falei,
Porra, minha urina deve estar alta, minha glicemia deve estar alta. Aí eu... Tu não tem um aparelho, não? Não, eu parei de aparelho. Eu parei que, pra mim, isso aí é... Porra, tá me enterrando, toda hora ele vinha fazer tudo. Mas aí, eu cheguei e falei, porra, eu vou fazer uma dieta agora, vou parar com a intermitente, vou fazer uma dieta glicêmica. Aí fui lá no chat GPT, sugestão de dieta glicêmica. Aí me deram lá, eu falei, essa aqui vou pegar e vou botar. Mas, não minto, hoje eu vendo aqui o vídeo, querendo ver, hoje ou foi ontem, aí eu querendo ver o tema aqui, aí veio lá uma menina falando sobre diabetes. É um absurdo o que fazem. Aí eu mostrando que é uma realidade, o pessoal fala, faz o chazinho disso, faz essa... Mas depois, antes eles querem te vender aquilo. Né? Aí a mulher, não existe isso, ela coloca de uma forma bem concisa o que é diabetes. E também quer que tu compre o programa dela. Mas quando ela falou aquilo já, pô, eu tenho que fazer uma dieta glicêmica. Aí tem no chat GPT, sugestão de dieta glicêmica. Me deu ali o roteiro todo, eu, pronto, pum. Mas aquilo tudo veio porque eu quis. Eu estava ali com a glicemia alta, devo estar, eu não medi. Mas o corpo já me deu... Mas você precisa verificar por quê, Carlos. Se ela estiver muito alta, você tem que partir com um UPA. Não, mas eu tenho sistemas aqui que me diz como os lábios tremendo, formigando, isso tudo são situações que já te avisa. Mas que isso, você tem uma nutricionista. Tenho. Mas só que é o seguinte, eu luto com ela, porque a nutricionista é uma médica, e a médica, se não tiver paciente, morre de fome. Isso tudo está coligado, até de uma forma inconsciente, mas está. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, quer dizer, eu vejo pelo lado de não se alimentar. Mas como eu ainda preciso, eu vou tateando. E aí eu falei, porra, se eu procuro me alimentar cada vez menos, então eu vou pelo lado antiglicêmico. Pronto. E aí, mas eu quis achar aquilo. É o que eu estou dizendo, a pasta lá, eles querem, estão procurando aquilo. Então, quer dizer, é interesse do grupo. Não é os antepassados, não, é teu interesse. É teu interesse que está ali. É a egrégora que está ali, que está na mesma vibe. Não é... A gente quer botar sempre o mérito ou a culpa nos outros. Não, é teu, mano. É teu. Aí foge totalmente os coacionados. Individual mesmo, não tem como. Em tais lances do cotidiano, quase sempre somos impelidos a pensar em obsessão, supondo-nos vítimas de entidades vampirizantes. O problema, porém, não se limita à influenciação dos adversários que se nos encrava na onda psíquica, mas principalmente diz respeito a nós mesmos, em muitas situações e circunstâncias das existências. Totalmente confirmando que os ascensionados falam. E é o livro antigo do Chico, do Emmanuel, então. Passadas, caímos em fundos precipícios de ódio e vingança, desespero e criminalidade, operando em largas faixas de tempo contra nós próprios, comprometendo-nos o destino. Daí nasce o imperativo das experiências regenerativas e amargas que se nos fazem indispensáveis, qual ocorre ao aluno que se atrasou na escola, necessitado de novo exame nas provas de repetência. À vista de semelhantes considerações, toda vez que o sentimento se nos desgoverne, procuremos assumir com segurança o leme do barco de nossos pensamentos, na maré de provações da existência, na paz da meditação e no silêncio da prece. Através do autocontrole, vigiaremos a porta de nossas manifestações, barrando gestos e palavras desaconselháveis, e com o auxílio da oração, faremos luz para entender o que há conosco.
de maneira a impedir a própria queda em alienação e tumulto. Aí ele finaliza: atendamos constantemente a esse trabalho de autoimunização mental, porque, junto ao imenso número de companheiros perturbados e obsequiados que enxameia a terra de hoje, em toda parte encontramos milhares de criaturas irmãs que estão quase à porta da obsessão. Que assim seja. Coisa linda. Vou falar uma coisa aqui, mas vai ficar ali no grupo ali, tem pessoas de onde eu vou que participam, né? Não é não querer ficar mal, mas a pessoa às vezes não entende a tua colocação. Então, cara, você fica assim, abismado, quando eu ouço, né, o credo católico, quando eu ouço a Ave Rainha numa reunião espírita, entendeu? É o estágio deles, é o momento deles. Mas ali você encontra pessoas, você vê o interesse da dona Emília, como é que ela fica parada ali, prestando atenção, o Manel, quer dizer, O Manel fica com o olho assim. eles querem mudar, eles sempre falam, eles querem, entendeu? Estão começando a perceber, mas não são todos. Ainda tem aquele que tem necessidade do credo católico, aquilo ali me diz, cara, meu Deus do céu, Salve Rainha é uma pessoa que tem uma posição, entendeu? Que é dirigente, a dona Emília é uma pessoa que é complicadinho. Aí vem o Emmanuel, entendeu? Concordando literalmente com o que os ascensionados falam. Tu está falando, Carlos, vê se tu, entendeu? Tem esse jeito aí de fazer essa colocação, de indicando aos poucos, né? Que a gente, até para mim mesmo, que eu quase não leio sobre os ascensionados, entendeu? Para ter essa noção. E gozado que eu sou meio fascinado assim do Saint Germain, já há uns 5, 6 anos. Eu já comecei de um tempinho, uns 3 anos. 6 anos que eu procurei livro, procurei estudar. Eu vi até um livro de uma nobre falando alguma coisa dele, aí eu me interessei, fui pesquisar e tudo. Isso aí do lado filosófico, não tem nada com o contexto religioso. Eu estou te falando que eu li o Kardec, não tinha nenhuma simpatia pela religião. O negócio dele era ciência. Kardec foi um cientista. O trabalho dele foi de pesquisa. E viu o lado filosófico, né? Entendeu o que é mediunidade, mas aquela mediunidade científica, não para fazer milagre, não para resolver problema de ninguém. Vamos lá, senão a gente vai ficar discutindo. Não, mas tem bastante tempo. Leitura do Livro dos Espíritos. Interessante esse tema. Parte 2, capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é a pergunta 548. Essa mesmo. Pergunta: o espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato separar-se a alma do corpo, como é que esse fenômeno se apresenta à observação? É interessante, ele pergunta se o espírito ali, Se ele está assistindo. ele está assistindo aquilo, ele tem essa sensibilidade do espírito saindo do corpo, se separando do corpo. A resposta vai explicar, mas a resposta tem que ter, sabe, tem que entender a resposta. Fala aí a resposta. Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Então, raras são. Vai e vem, morre e vem. Não. O que ele quer dizer é o seguinte: o O cara morreu, raramente o cara morreu e saiu do corpo. Tá entendendo? Raramente. Continua a resposta aí. Por que as 24 horas de... Mas olha a resposta ali, olha só. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Então, raramente, o cara morre, ele não tem consciência desse fato na hora, ali, instantaneamente. A maioria. Por isso que é legal você ter essa noção que o espiritismo, que já faz uma ponte entre o religioso e o consciencial, o real, porque sai um pouco da religiosidade, o espiritismo quebra um pouco essa religiosidade e te leva para o lado mais consciencial. Continua. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha,
é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Então, aí dá uma paradinha aí só. Então, quer dizer, ele morreu. Só quando ele tem consciência de que ele desencarnou, aí ele sai do corpo. Enquanto ele não tem consciência, Ainda por fica isso que preso. muita gente se coloca vivo, ele está preso no corpo. Ele está ali preso no corpo. E às vezes ele sai dali do corpo, mas o pensamento está no corpo. Está no corpo. E ele ainda acha que está vivo. E aí, só quando ele, aquilo despertar, e por isso que muitas das vezes, algumas caravanas, você vê em livros, vai lá socorrer um acidente em massa, ele pega alguns, que alguns estão fora do corpo. Alguns tiveram consciência, já está pronto, outros não. E eles têm que vivenciar aquela experiência. Ele tem que estar ali, entrar na perturbação, ver o corpo ser comido pela minhoca, aquele terror todo. Ele tem que despertar, porque tem que ter a aceitação dele. Entendeu? Continua. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, tendo-se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros, e com ele que estes conversam, ou ele é que fazem determinações. Repete aí, desculpa, não entendi. Deixa eu... Seria interessante você voltar ela toda novamente. Eu vou voltar. Eu não entendi, sinceramente. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros, e com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Então ele ali, ele primeiro tem que se conscientizar que morreu. Para ele poder sair do corpo. Enquanto ele está no corpo, ele não morreu. O corpo não morreu. Para ele está ali enfermo, ele está ali em coma, ele está ali, mas ele está ali. Quando ele se conscientizar que ele vai sair e vai interagir com as pessoas. Porque até então ele não vai ouvir, não vai falar, não vai nada. Ele está ali, ó. Está no combate. Ele está no combate. Ele está vivendo aquele momento. Sangue quente ainda. Mas ele só sai do corpo quando ele se conscientiza que ele morreu. Até então, ele vai para o caixão, ele vai ser enterrado, ele está ali. Ele vai ver as minhocas comendo, o osso lá se desfragmentar, vai ver tudo. E vai sofrer tudo. E vai sofrer tudo. Porque ele está ligado com o corpo. Ele vai sofrer a dor ali. Mas isso tudo é mental. Tem um livro que coloca que o cara morreu numa guerra, na Guerra do Paraguai, morreu de envenenamento. Aí eu não lembro se é a menina que ele amava, que envenenou, se foi o cara que era o namorado, o amante dela, ou outro caso dela, que ela gostava mais do amante do que do cara, do que o protagonista ali. Aí ele morre, reencarna, e quando está fora do corpo, ele está procurando a mulher que também já reencarnou. Então, o inconsciente dele está tão preso ainda àquela situação que ele já está encarnado, já está aqui, e ele, quando está inconsciente, está no mundo dos espíritos, está procurando a mulher, e a mulher estava na família dele já reencarnada. Então, isso tudo é o apego à situação. E colocar também o seguinte, cara, a gente está tratando ali de uma morte de alguém em combate, entendeu? Porque quando você morre num hospital, por exemplo, num CTI e tal, o ambiente daquele ali é totalmente diferente, né? Tem um outro processo. Ali eu acho que até mais por merecimento, entendeu? Pelo teu espírito já deu um passozinho à frente. Então a tua visão não vai ser tão demorada. Mas essas mortes acidentais são desse jeito. Acidente de carro e tudo, Desse né? jeito. Então vamos ver aqui o Miramês falar um pouco mais disso. Muito legal a reunião hoje. É nós, né?
nossa vida. É um tema interessa a todos nós, né? Abrange a gente. Então, vamos lá, filosofia espírita, capítulo 38, alusivo à questão 548, espectador. O espírito, depois de uma morte violenta na batalha, fica como espectador, assistindo aos seus irmãos matando e morrendo. Nessa agressão de uns para com os outros, pode voltar à sua consciência no bem e ver a inutilidade das destruições ali verificadas, aflorando-lhe o arrependimento espiritual. Quer dizer, a questão de você ter essa sensibilidade. Porra, eu estava lá todo possesso aqui, ó, que babaquice que eu entrei, mano. Tudo um teatro e eu entrei que nem gaiato. Momento em que o Cristo começa a tomar o seu coração de sensibilidade e nasce nos seus sentimentos o novo homem. Para tanto, os benfeitores espirituais estão ali, procurando meio de separar o corpo espiritual do físico, libertando assim a alma de maiores sofrimentos pelo desrespeito ao corpo que lhe serviu de instrumento para a vida na terra. Luciano, vai te preparando, vai estar nessas equipes aí hoje lá para as universidades. Já passei muito por isso. Eu trabalhava no CTI, né? Eu era fisioterapeuta desse CTI. Passei muito por isso. Emergência. E ele te dá uma sensibilidade de você entender quem é quem, né? Uma vez eu levei um cara pro Miguel Couto, não, da Penha. Getúlio Vargas. Aí eu levei o cara para lá porque me abordaram na entrada do condomínio que eu morava. Chegou um colega lá, Carlinhos. Eu estava voltando da balada, da noitada, virado, cansado. Ele, porra, leva o fulano de tal, que ele caiu ali na linha do metrô, estava construindo o metrô, né? Aí estava a linha do metrô ainda, mas sem muro, sem nada ali. Caiu ali na linha do metrô, abriu a cabeça. Aí eu, caraca, aí eu morto de cansado, eu, o cara vomitou lá dentro do carro, lá do banco todo, fez uma cagada do cacete. Aí levei lá, entrei lá na emergência, aí vieram dois lá, levaram. Aí quando eu cheguei, doutor, eu vou embora. Não, tem que ficar alguém da família aqui, mas eu não sou da família, eu peguei ele na rua para socorrê-lo. Agora eu sei onde ele mora, eu vou lá chamar os parentes para vir. Você não tem telefone? Não, não tenho não. Aí, naquela época não tinha celular, né? Aí eu fui lá, chamei o pessoal, tem que ir lá que ele tá lá, hein? Aí, mas só que quando eu tô saindo, pegaram ele e jogaram no banheiro e deixaram ele lá. Aí eu falei, ô doutor, não vai ver o que se a ferida, isso é cachaça, rapaz, isso aí tá mamado, tá doidão de cachaça. Aí eu, filha da mãe, mano, cagou meu carro todo. Você veio aqui para semelhante. Aí eu, não, mas aí é que tá, eu tinha que ter o prejuízo ali de limpar, lavar. Bom, Então, quer dizer, no hospital te dá essa sensibilidade. Quem é o malandro, quem é o 71, quem é o cara, é o coitado mesmo. Não sei se foi aqui que eu parei uma dessa. O recém-desencarnado, ao observar a carnificina, sofre o impacto da realidade e as bênçãos de Deus penetram seu coração, lhe dizendo que basta de alimentar as trevas, que venha para a luz na formação de outra existência, que é a oportunidade para a revisão de tudo o que fez de mal e para fazer somente o bem. A consciência do arrependimento cresce e muitos pedem, quando preparados para trabalhar no meio das guerras, em ajudas aos seus irmãos que ainda dormem pela ação da ignorância espiritual. No amanhã, não muito longe, cinema e televisão mostrarão a realidade, talvez por aparelhos especializados, o que se passa com os desencarnados depois da batalha. Previsão, né? Parte disso já está acontecendo, né?
mostrará aos homens o maior sofrimento que ocorre com a alma em plena luta, onde o ódio desenvolve e modifica todos os sentimentos, alertando os encarnados, em muitos casos, os desencarnados, o que se passa com o homem embrutecido, que ainda não descobriu o amor. Estas lições transcritas em nome daquele que é a nossa luz são para admoestar os seres que se vestem de carne e se esqueceram da vida espiritual, para compreenderem que a vida nos fluidos grosseiros é passageira. Vejam o que estão fazendo dela. Devemos nos lembrar, pelo menos para início, do perdão. Faça força poderosa que tem ambiente favorável à fraternidade. Recordemos outro pensamento do Cristo aos de boa vontade. Se, porém, não perdoareis aos homens e suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. O Deus Todo-Poderoso que se encontra em tua consciência te cobrará como procedas. Não deves brincar com a justiça. A lei é lei em todo lugar. As sementes nascem de acordo com a semeadura. Não sejas somente espectador dos acontecimentos, sem tirar dos fatos lições que te possam educar e instruir. Comunga com a indulgência com os erros alheios, e se não gosta de erros, não erres, dando exemplo das virtudes conquistadas sem alarde. Aí ele finaliza: a boca não precisa anunciar o que possuis, tu deves irradiar as virtudes. Isso é que é dar com uma mão sem que a outra veja. Que assim seja. Que assim seja. Foi rápida hoje a Joana de... Não foi rápido, não. Foi primeiramente. Foi rápido primeiramente. E a Joana de Anjos também, né? Falando sobre a prece, né? Não foi rápida, não. Foi umas 4, que foi muito gostoso, né? Não, a gente falando primeiramente agora no final aí, eu achei que foi Mas gostoso. ele põe sempre 2 páginas. Foi 2 páginas que a gente gostou. Vê se o menino dá uma olhada nisso aí, pô. Ela que optou também. E ela já estava com 90 e poucos anos quando falou isso. Levar em consideração. E também ela expressou o sentimento dela lá quando era mais nova. Pô. Mas toda mãe é assim mesmo, é quase sério. Bem, gente, vamos lá aqui, né? Nosso horário está mudando. Eu tenho muito a agradecer. A gente começou maravilhosamente bem falando da prece e que cada um possa fazer, né, dentro do seu ritual, né, que ainda é um ritual, esse agradecimento, seus pedidos aí aos benfeitores espirituais que hoje estiveram muito presentes, que a gente consiga, né, transformar em atitude, né, todos esses ensinamentos que a gente tem recebido. E, mais uma vez, a gente lembra dos que estão lá fora, que são cada um com a sua história de vida, cada um com a sua carga, né, de energia. Sabemos o quanto é difícil a gente superar nós mesmos, né? Eles tenham esse ímpeto, né, e essa atitude. Então, assim, a gente encerra a reunião da manhã de hoje, agradecendo aos encarnados também, né, que pudemos ter essa oportunidade maravilhosa. E quem ouvir, né, a gente está convidando, venha participar, que não seja aqui presente, mas aí pela página da internet, expondo sua opinião, trazendo até alguma correção, alguma discussão, né? Que aqui o objetivo aqui é esse, é discutir em prol do melhor para nós. Então, possamos pedir a Jesus que encerre esse momento da manhã de hoje.
não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia.